a gente pode esmiuçar mais, tirar mais proveito dessa passagem. É exatamente sobre isso que eu quero falar, né? Falar do Evangelho, que o Evangelho hoje é nosso modelo de vida. Hoje, ser espírita, né? Estar em uma casa espírita também é praticar o Evangelho. Então, quando a gente fala de Evangelho, né, existe algumas questões que está dentro do livro dos Espíritas, né, que é a questão 59, né, que vai falar um pouco da Bíblia, né? A Bíblia não é mais uma escritura equívoca, mas sim ela é utilizada, sim, né, para a gente conhecer mais a vida de Jesus Cristo e conhecer mais sobre o Evangelho e mais sobre as Escrituras. Na questão 275, o Espírito da Verdade manda ler os Salmos, né, entre outros. Na questão 560, é citado Eclesiastes, né, como verdade superior. Na questão 1009, Platão, ele fala para a gente interpretar os textos sagrados, né, de uma forma mais relativa, né? E na questão 111, São Luís destaca que devemos seguir cada passo das Sagradas Escrituras. Agora, qual que é o nosso olhar hoje para o Evangelho? O que a gente vai falar hoje, exatamente? O que é a tempestade acalmada, que é uma passagem de Jesus Cristo, que ele estava pregando em Cafarnaum, e aí deu uma multidão muito grande, já era quase 6 horas da tarde, como descreve as Escrituras, né, que já estava na parte da tarde, e aí ele entra num barco junto com alguns discípulos, não todos, porque não eram todos os apóstolos que acompanhavam Jesus, né? Era muito difícil o lugar que ele pregava com todos os apóstolos, né? E aí a hora que ele entra nesse barco, ele sai de Cafarnaum e vai lá para Gedara. Gedara, ele já sai de Gedara, a hora que ele desce em Gedara, que tem outra passagem de Gedara. Então, desse percurso que ele está em Cafarnaum, que ele está terminando de pregar, falando sobre a semente, né? Ele está falando sobre a semente bem pequenininha. Como é que é o nome da semente? Ajuda a lembrar o nome da semente. Da mostarda, exatamente. Da semente da mostarda. Ele está terminando de pregar, e aí a multidão começou a crescer, só que dentro da multidão, quando Jesus Cristo pregava o Evangelho, ele não estava, né, sozinho, ele estava sendo perseguido ao mesmo tempo. Lembra, os 3 anos que Jesus Cristo pregou o Evangelho, ele foi perseguido. Então, por isso que ele viajava de um lado para outro. Então, ele tinha uma multidão grande, igual essa, estava pregando, quando de repente chegava os fariseus, chegavam os escribas, chegavam os judeus, que não queria saber muito dele. O que ele fazia? Ele dispersava a multidão e ia para outro lugar. Então, ele fazia esse percurso. Então, essa foi a passagem dele. E por que ele fez essa passagem? Então, se a gente pegar hoje, existe 2 tipos da gente interpretar hoje as Escrituras, né? A homenêutica é a parte simples da Escritura, entendeu? A homenêutica é aquilo que eu falo. O que eu vou ler aqui vai ter 2 significados. O primeiro significado dessa passagem vai ser a fé que a gente tem que ter lendo a passagem do modo simples. E a segunda seria que Jesus Cristo, né, o poder de Jesus Cristo de parar os ventos, né? É isso que a gente enxerga no texto. Esse é quando a gente lê, que é o sentido literal do texto. Mas, vamos pegar um sentido literal. Quando foi criado o universo, quando foi criado a Terra, né? Quanto tempo demorou para ser criado? Criou em 7 dias. Para quem escuta 7 dias é uma coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, deu 7 dias e pronto, acabou. Mas não é. Era o tempo certo. Sabe que é milhões e milhões de anos cada dia de Deus. Então essa que é a diferença, você conseguir esmiuçar. Isso a gente vê na exagese, que é o que? Aí que é assim, você retirar o significado moral e espiritual do texto. Então pequenas palavras dentro do Evangelho significa muita coisa. Às vezes tem alguma coisa que você lê hoje, né? A gente acabou de fazer a oração do Pai Nosso aqui agora, da Ave Maria também.
Pai nosso que estais no céu. Se eu pensar o que é Pai nosso que estais no céu, isso daí tem um significado muito grande. Dá pra gente ficar dias e dias falando sobre isso. E pensando o que é. Venha a nós o vosso reino. O que seria venha a nós o vosso reino? Entendeu? E a gente, às vezes, a gente faz de uma forma homenêutica. A gente faz só falando. A gente não realiza o pensamento mais profundo. Então, o que eu vou fazer hoje nesse texto é realizar uma leitura mais profunda. Um bom exemplo, né, foi Emmanuel, né, que escreveu aqueles livros maravilhosos, né, que é Fonte de Vida, que são 4 volumes, né, que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte de Vida, Fonte Viva. Cada um desses livros tem 180 lições, e cada lição são trechos pequenininhos tirados da Bíblia. E ali, esses textos tirados do Evangelho, eles são esmiuçados, eles são totalmente, né, colocados todas as questões. Por exemplo, Jesus chorou lá na passagem de Lázaro, quando Marta dá a notícia que para Jesus, quando Lázaro morre, que Jesus chorou. Essa daí é um negócio que dá para a gente falar bastante coisa. Não é só a simples passagem, porque Jesus chorou, né? Isso é uma coisa aí, né? Então, uma das coisas agora que eu vou fazer, eu vou ler o texto, eu vou ler duas versões, não são versões, né? Porque tanto em Mateus, Lucas e Marcos tem esse texto, só que tem algumas diferenças. Eu vou ler 2 versões do texto, né? Primeiro eu vou ler a maior, que é a de Marcos, que é Marcos 4, de 35 a 41, que ele vai falar aqui assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava, no barco. Havia também entre outros barquinhos. Então não estava sozinho. No mar da Galileia ele não estava sozinho. Então havia outras multidões que estavam acompanhando ele para o outro lado. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. Subiu as ondas para cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre a almofada. Ele, quem fala, era Jesus, que estava dormindo lá na polpa do barco. Despertando, disse: Mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, respondeu aos ventos e disse: Cala-te, aquieta. E o vento aquietou-se, e houve uma grande bonança. E ele disse: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até os ventos lhe fazem obedecer? Essa daqui é a passagem de Marcos, né? A outra passagem é que está nesse livro aqui que eu peguei para mim fazer. A primeira vez eu fiz com esse daqui, né? Parábolas ensinadas por Jesus, de Kai Bar Schutter, né? Aqui ele fala aqui na página 236, a tempestade acalmada. Aqui agora eu vou ler a de Mateus, lembrando que Levi, Marcos, Mateus, Lucas, lembrando que Lucas, ele não conheceu o Evangelho, ele não acompanhou Jesus. Lucas veio depois de Jesus, onde ele fez os relatos junto, assim, a mãe de Jesus, onde que ele escreveu o Evangelho. Então o Evangelho dele é escrito por, não que ele viveu naquele momento, mas sim o que ele relatou depois. Então fala aqui agora Mateus: entrando Jesus no barco, seus discípulos acompanharam, e eis que levantou no mar uma grande tempestade de ondas que cobriu o barco, mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordando, dizendo: salve-nos, Senhor, porque perecemos. E ele disse: por que temais, homens de pouca fé? Então ergueu-se e respondeu aos ventos e ao mar:
faz grande bonança, e fez-se grande bonança. E todos maravilharam, dizendo: quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Uma das coisas muito importantes aqui, quando a gente lê esse texto, a gente entende simples, que é ter fé, né? E que Jesus tem o poder sobre a matéria, né? Mas se a gente for pegar agora trabalhar uma parte mais profunda, né? A gente vai ver que Jesus exerce um poder sobre a matéria, assim, né? Esse fenômeno obedece sempre uma causa, e Jesus atua sobre a causa para cessar o efeito. Então Jesus atua sobre a causa para cessar o efeito. Jesus não vai ao problema, Jesus já vai direto à solução. E essa é a visão que a gente tem que ter. Muitas vezes nós vamos muito ao problema. Nós ficamos batendo na consciência do problema, nós ficamos procurando a solução dentro do problema, e o problema o problema não é esse, não é o problema, a gente tem que correr atrás da solução, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Ensina também que a passagem com fé em Jesus podemos rogarmos, obtendo a calma da tempestade de nossas vidas, né? Está claro que Jesus não dirigiu ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e encapelavam as águas. Os ventos e o mar não poderiam compreender e obedecer à ordem do mestre, né? Então, agora eu faço uma pergunta entrando mais a fundo, né? O porquê era fim da tarde quando Jesus foi passar para o outro lado? Ele vinha já pregando o evangelho, né? Junto com a multidão que acompanhava ele, né? Muitas vezes essas multidões de gente que acompanhava ele eram as pessoas descrentes, pessoas que tinham necessidade, né? Pessoas que elas sofriam não só de fome, mas não só de fome de se alimentar, mas sim de fome espiritual, e procuravam Jesus. Pode ver, por isso que ele fez muitas curas durante o seu processo, né? Por isso que ele, andando com os discípulos, ele ensinava por modos de parábolas, que é um modo diferente de ensinar, né? Então, quando você ensina por parábolas, faz você a pensar do que te dar uma coisa já pronta. Então esse que é o sentido do negócio. Então por que era fim de tarde? Fim de tarde pode representar para a gente uma mudança de ciclo de vida. É o fim da tarde. Nós, como os espíritos imortais, sabemos que um dia todos nós que estamos aqui, um dia vai perecer. Mas nossos espíritos, eles vão estar presentes aqui ainda, entendeu? Seja aqui ou seja em outros lugares, mas eles vão estar presentes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar com muito amor aquilo que foi dado, né? Que é o nosso corpo. Isso a gente tem que fazer, porque o corpo é onde se habita o espírito, né? Então isso pode ser um ciclo, uma mudança, o fim da tarde, né? E Jesus pede para que atravessemos o grande lago. A hora que ele entra no barco, ele senta atrás do barco, que é na polpa do barco, em cima de uma almofada. É mais falado ali em Marcos, né? Ele está mais detalhado em Marcos. E a hora que ele senta, ele já adormece. Lembrando, né, que falamos sobre adormecer, lá no nosso lar, o governador de nosso lar fazia 114 anos que ele não dormia. E Jesus dormiu. Mas esse dormir, mesmo dormindo, olha que maravilha, Jesus ensinou. Entendeu? Porque todo mundo se apavorou, ninguém quis pegar o leme ou mudar a direção do barco. Lembre-se que não era um barco só, eram várias embarcações. Jesus estava num só, mas eram várias embarcações, eram vários barcos que estavam atravessando, né, para o outro lado, né? Então, quando ele está atrás, Jesus está atrás, ele está o quê? Dando a nós que estamos na frente do barco o livre arbítrio nosso, das nossas decisões. É isso que quer dizer. Ele atrás, ele está lá. Mesmo que ele está dormindo, mas a gente não pode dormir para Jesus. É uma outra parte que eu vou falar também. Ele pode estar dormindo, descansando, mas mesmo descansando, Jesus deu uma lição. Homens de pouca fé. Por que eles não tiveram fé? Se eles tivessem a fé, ele tinha acabado de falar do grão de mostarda. Ele tinha acabado de falar sobre a fé.
E depois ele fala também que a fé remove montanhas. Muitos de nós pensamos que temos o poder de remover uma montanha, né? Eu quero que a montanha daqui, né, aqui onde está o Cristo, eu quero que ela vá para lá. Só que para mim fazer essa montanha sair do lugar, eu tenho que ter uma ação, entendeu? Por isso que fala oração, orar com ação. Tem uma ação, tem que ir lá catar a pá e começar a cavar. A hora que eu começo a cavar, vem mais pessoas me ajudando a tirar essa montanha de lugar. Aí teve o cara que inventou a dinamite, que me ajuda também a quebrar mais essa montanha. Teve o cara que inventou a reta escavadeira, que vai me ajudar a levantar mais essa terra para outro lugar. Aí é a fé. É isso, a fé é você trabalhar, entendeu? É você trabalhar e ter ação. Sem ação, a fé não é válida. Não adianta nada eu acreditar que aquilo vai acontecer se eu não fizer nada para que aquilo aconteça. Né? Então Jesus estava na polpa, e isso quer dizer a condução dele, que ele dá um livre-arbítrio para a gente seguir para onde a gente quer seguir, para onde a gente quer ir. Mas porém, toda vez que acontece alguma coisa, nós vamos direto ao mestre, nós vamos direto aos espíritos que nos acompanham, para eles nos ajudarem, né? Então, Jesus, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Isso é determinado, está no livro dos Espíritos, entendeu? Jesus é o governador do nosso planeta. O que aconteceu ao mesmo tempo? Quando eles foram chamar Jesus, a hora que eles levantam para chamar Jesus, alguma coisa Jesus levantou e fez o que? Ele trabalhou direto na causa e cessou o efeito. E aí o que aconteceu? A hora que ele terminou de fazer isso, ele já puxou a orelha dos discípulos, de quem estava com ele, o homem de pouca fé. Ele já puxou. Então a primeira ação de um cara que quer liderar, quer ser líder, quer fazer alguma coisa, é ele ter ação. Depois ele vai falar com as pessoas que causaram ou puderam causar alguma coisa, ou não tiveram a capacidade, ou não tiveram o incentivo de fazer aquilo. Essa é a função do mestre, é demonstrar para a gente, é o que os espíritos fazem para a gente. Eles às vezes colocam aquele sussurro em nossos ouvidos que nós, isso eu falo, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando somente para vocês, eu estou falando em primeiro lugar para mim. Primeiro lugar para mim. Porque tem aquele sonzinho que você escuta, não faça isso. Não faça isso, você vai e faz. Entendeu? Faz desse jeito. Existiu uma passagem na minha vida, isso eu nunca pesquisei. Lembrei hoje, a hora que eu estava lendo, quando eu era criança, eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia fazer errado, e eu fazia bastante coisa errada, eu sentia como se fosse uma coroa de espinho na minha cabeça, entendeu? E aquilo ali me alertava se era certo, se era bom, entendeu? Se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. Mas muitas das vezes ainda eu continuava no errado. A criança sempre foi meio desobediente, né? E depois levavam uma coça da mãe e uma coça do pai ainda, né? Então, Jesus, ele acorda para resolver esses problemas, ele acorda para resolver os nossos problemas. Quando eu falo Jesus, não é só Jesus, mas sim os espíritos que estão com ele, os espíritos que estão aqui com a gente, né? Então, ele fala para ele, dá um puxão de orelha e fala, porque pouca fé. Eles vêm acompanhando todo o processo de Jesus. Depois Jesus sai, desembarca no barco, já encontra o louco lá, que já sai do cemitério, e já tem a legião de espíritos dentro dele, que joga dentro que manda para os porcos que pula no rio, que pula no mar, entendeu? Aí depois ele, dali ele volta de novo, porque aí começou a dar muita multidão ali, ele volta de novo para Cafarnaum, entendeu? Aonde ele vai curar, a primeira coisa que ele faz, ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Automaticamente, nesse percurso de ressuscitar a filha de Jairo, ele já encontra a mulher com fluxo de sangue, e aí vai. Mas todo mundo queria sempre buscar um prodígio, queria sempre buscar uma coisa, é verdade, é isso.
É verdade? Será que é verdade isso? Todo mundo queria ter uma prova da verdade daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente faz essa remoção da montanha, que é ter fé, né, que é conseguir fazer isso daí, a gente aprende que a gente tem que ter ação para fazer as coisas, né? E a hora que se fala quem que é esse no finalzinho, que até a natureza obedece ele, quem é esse? Esse é aquele que estava lá para ser, porque tudo que está acontecendo hoje, seja política, geográfica, tudo que está acontecendo hoje no universo, tudo que está acontecendo hoje na Terra, aqui em nosso planeta, nada disso está fora do que tinha que acontecer. Tudo já está planejado. Tudo que está acontecendo hoje, o nosso sócio político, que jeito que está, tudo isso já era para acontecer. As guerras que estão acontecendo, tudo isso já ia acontecer. Já estava determinado. Então tudo já está determinado por Jesus, o que vai acontecer, né? Então tudo já está planejado. Então, ao fazer a travessia do barco, o que a gente precisa aprender? A hora que a gente faz a nossa travessia, imagina nós dentro desse barco. Quais que são as nossas dificuldades? Quais são as nossas aflições? Entendeu? Eu tenho problema com bebida, eu tenho problema com droga, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho dívida para pagar. Quais são os meus problemas? Tudo que te aflige está dentro daquele barco. Basta você saber conduzir. Basta você saber que atrás de você tem pessoas que estão ao seu lado. E elas estão te guiando. Mas ela deixa o livre-arbítrio para cada um de nós, aonde a gente quer chegar. Então, o que acontece hoje dentro da nossa vida, muitas das coisas nós planejamos lá. O que acontece hoje, será que eu planejei estar aqui hoje falando com vocês? Será que eu planejei passar uma dificuldade na vida como todo mundo passa? Será que eu planejei o dia que eu vou me desligar daqui e subir, ou ficar aqui como espírito, ou fazer o que tem que ser feito? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. O que nós planejamos e o que a gente pode fazer hoje como encarnados? Porque essa daqui é uma passagem nossa. Nós estamos aqui de passagem. Então faremos sempre o nosso melhor, da melhor forma possível, para que possamos cada vez mais atingir todos os objetivos que foi planejado pelo Pai Celestial, que foi planejado, né? Quem a gente pode ajudar, a caridade, o que eu faço de caridade. Lembre-se, sem caridade não há salvação. O que eu faço para ajudar, quanto eu dedico ao meu tempo às pessoas que necessitam, o que eu faço? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer dentro do barco. E aí, a hora que a gente chega do outro lado da margem, a gente tem algo para que a gente possa trabalhar. Mas, se tivermos dúvidas de tudo que a gente veio fazer aqui, a gente vai ficar, entre aspas, estagnado. Vamos ouvir hoje o que viemos ouvir aqui, vamos ver hoje, sentir o que viemos sentir aqui, né? Receber o passe, e depois vamos para casa e não vamos colocar em prática. Tudo na sua vida tem que ser colocado em prática. Tudo que você aprende hoje, o que eu falei há um tempo atrás, não é o que eu estou falando aqui hoje. Então, se eu vim falar amanhã, a mesma coisa, é outra coisa, porque a gente já aprendeu. Essa é uma das coisas que isso daí ninguém pode tirar de nós, né? É o conhecimento. Quanto eu mais leio, quanto mais estudo, quanto mais vejo, quanto mais assisto, coisas boas, hein? Coisas boas. Mas eu tenho conhecimento, e esse conhecimento ninguém pode tirar, porque esse conhecimento ele vai junto com você. Esse conhecimento ele vai junto com você pode ter certeza disso, que esse conhecimento ninguém pode tirar de você. Você pode chegar, ficar velho, adoecer,
morrer, mas o conhecimento ele vai estar com você. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Que Deus ilumine, Deus abençoe, os bons espíritos acompanhem vocês. Essa é mais um estudo que eu fiz, né? Trabalhando com a exagese, esmiuçando mais. Só que se vocês lerem, vocês vão ver muito mais coisas, né? A gente pode ficar horas e horas conversando aqui. Pedir para que Deus sempre ilumine e abençoe nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a paz de Deus esteja com vocês. Amém. Gratidão. Muito obrigado.